Olá, seja bem-vindo ao Jornal São Carlos. Legalização de bingos em São Paulo e Rio de Janeiro. Essa é a vontade do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ele pretende colocar o assunto em pauta ainda este ano. Ele justifica a legalização do bingo nos dois estados, dizendo que não haverá interesse de investidores estrangeiros se a legalização do jogo de azar se restringir às regiões distantes do país. E que no Rio de Janeiro sobrará muito espaço para este fim depois das Olimpíadas. E São Paulo é o motor da economia brasileira, defende o deputado. Bom, a proposta está sendo debatida numa comissão especial e, em caso de aprovação, vai para plenário. Também nesta edição, Transporte Público de São Carlos faz sua primeira audiência pública e o transporte coletivo com nova tarifa a partir da segunda quinzena de agosto. O governo começa a apertar o cerco dos beneficiários do INSS que recebem auxílio-doença. A Águia da Central fica no empate com o Comercial de Ribeirão. O Jornal São Carlos está começando. Realizada na noite de ontem a primeira audiência pública sobre a concessão do transporte coletivo na cidade. As discussões servem para nortear o sistema. Foram muitas sugestões apresentadas. As demandas existem. Durante a audiência, manifestações de representantes de associações, sindicatos, estudantes, deficientes e do movimento Transporte Justo. Os participantes trouxeram ideias para melhorar o sistema de transporte coletivo da cidade. Foi proposto, por exemplo, o aumento do número de carros, novas linhas, terminal de transbordo na região do Cidade Araci, ampliação de faixas exclusivas de ônibus e mudança do último horário, para que os estudantes possam assistir às últimas aulas até o fim. Os deficientes explicaram que é difícil superar problemas com acessibilidade nos veículos e esperam mais ajuda por parte dos cobradores. Teve gente que reivindicou maior sintonia entre os horários de ônibus que fazem a integração. O secretário de Transporte e Trânsito explicou que todas as reivindicações serão publicadas numa ata, que ficará fixada na porta da Secretaria, no Ministério Público e pela internet, pelo site da Prefeitura. A viabilidade técnica de todas as propostas será analisada pelos técnicos da Secretaria para serem colocadas em prática a partir do ano que vem. A audiência desta quinta-feira contou com a participação do promotor de justiça, Dr. Denilson de Souza Freitas, que vem acompanhando de perto todas as decisões que dizem respeito ao transporte coletivo da cidade. A participação popular é sempre importante, nós precisamos incentivar a realização dessas reuniões, de audiências públicas. Nada mais é do que externar aquilo que já está na Constituição, ou seja, que todo o poder emana do povo, que pode exercer diretamente ou através de seus representantes. Enfim, precisamos que o poder público realize mais reuniões com essa, que a sociedade efetivamente participe, não só na área do transporte, mas em todos os assuntos de interesse da sociedade. Eu fiquei muito feliz com a participação da sociedade, né? Gostaria até de um número maior de pessoas, considerando o número de pessoas que utiliza esse serviço. As preocupações são pertinentes, as pessoas que têm necessidades especiais externaram suas preocupações, as pessoas, os estudantes, né? Então todos eles externaram cada qual o seu dia a dia, as suas necessidades. Vamos torcer para que agora o poder público, no edital, contemple esses anseios da população. É muito importante, muito salutar. Nós aqui dia a dia aprendemos como lidar com essas situações. A população que veio fez as reivindicações necessárias que eles sentem no dia a dia como usuário. E muitas coisas a gente vai ter que atendê-los porque são benefícios para quem usa realmente o transporte público coletivo. As audiências atendem os termos que dispõe sobre a Lei 8666, artigo 39. Toda a comunidade pode participar da próxima audiência, já com data marcada para o dia 8 de agosto no Paço Municipal.
E o secretário Márcio Marino também explicou que, com a mudança de empresa no transporte coletivo agora no mês que vem, não haverá prejuízos nem mudanças no sistema. E anunciou os novos preços da tarifa que entram em vigor na segunda quinzena de agosto. A Atenas Paulista pediu, através do processo, um aumento de tarifa para R$ 4,30. Nós achamos um aumento abusivo, não demos esse aumento, não prorrogamos isso. Fizemos uma pesquisa em toda a região gira em torno de R$ 3,70, R$ 3,80, e Araraquara é R$ 3,50. Fizemos agora, junto com a tabela, com a comissão tarifária, uma análise dessa situação, concomitante que o transporte coletivo que irá entrar na cidade como emergencialmente agora será um investimento alto, com transporte público, com ônibus novos, com todos os equipamentos que nós já cansamos de anunciar. Esse investimento, a empresa necessita um pequeno aumento para que possa dar esse conforto para a população. E nós concordamos com a tarifa de R$ 3,50, vamos passar para a apreciação dos demais órgãos, para que seja justo e seguro e moderno o transporte de São Carlos. Secretário, a questão dos cartões para os usuários, como é que fica na passagem de uma empresa para outra? Nós solicitamos à empresa Atenas que nos passe a bilhetagem e as senhas dos cartões para que os usuários possam continuar utilizando. Aqueles que carregaram os cartões com dinheiro, com passagem, poderão utilizá-los dentro de 15 dias. Caso ainda haja um saldo, eles poderão procurar a empresa credora, que é a Atenas, para reaver o seu dinheiro. Agora, nesse momento, na empresa nova, serão usados esses cartões. Se tiver algum problema, ele será transportado com aquele cartão sem nenhum problema. Com relação aos itinerários, nós manteremos as mesmas linhas, os mesmos horários, os mesmos pontos de ônibus, até que se faça um novo edital, que aí sim será um mapeamento novo. Porém, agora, nessa troca, nada muda a não ser a empresa e os ônibus novos. Em uma semana, o Ministério da Saúde registrou 40 novos casos de microcefalia em todo o país entre os dias 17 e 23 de julho. Os bebês nascem com o perímetro cefálico menor que 32 centímetros. Essa medida é usada também pela Organização Mundial da Saúde. Com esses 40 casos, o número de bebês com malformação chega a 1.749 casos em 609 municípios de todos os estados brasileiros. Foram contabilizados também 106 óbitos relacionados ao problema desde outubro de 2015. O faturamento da indústria brasileira de máquinas e equipamentos teve queda de 29,3% no primeiro semestre para 33 bilhões de reais. Em junho, o setor faturou mais de 5 bilhões e 860 milhões de reais, alta de 4,2% sobre o mês de maio. Só que houve um recuo de 23,7% na comparação com junho de 2015. Os números são da ABIMAQ, Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos. O nível de emprego no setor apresentou queda de 11,6% na primeira metade do ano, totalizando aí 307.507 funcionários agora desempregados. Ainda sobre o desempenho econômico, o número de novas empresas no Brasil cresceu 3,8% no primeiro semestre. O levantamento foi feito pela Boa Vista SPC, Serviço Central de Proteção ao Crédito, e vale para todo o país. Na análise por tipo de empresa, os microempreendedores individuais tiveram papel de destaque, com crescimento de 9,7% no período. A sexta-feira segue com céu de parcialmente nublado a claro. Os termômetros devem marcar a máxima de 27 graus. Fim de semana do mesmo jeito, nada de chuva. Futebol. O São Carlos ficou no empate na noite de ontem aqui no Luizão contra o Comercial de Ribeirão Preto, 1-1.
Os gols saíram ainda no primeiro tempo. A Águia abriu o placar logo no início da partida. Marcos Nunes bateu da intermediária. O goleiro João Guilherme escorregou e a bola morreu no fundo da rede. São Carlos 1-0. O Comercial reagiu e chegou ao empate aos 17 minutos. Bola vinda de escanteio, bem aproveitada pelo zagueiro Marco Thiago, que subiu e tocou de cabeça no canto esquerdo do goleiro Vander. Final de partida, São Carlos 1, Comercial 1. O autor do gol do São Carlos e o técnico Rafael Guanais falaram do resultado do jogo da noite de ontem. Estou aqui com o Marcos Nunes, autor de um golaço aqui no empate do São Carlos. Como foi aí o gol, Marcos Nunes? Eu fui feliz no chute e, graças a Deus, né, eu acertei o ângulo do goleiro e aconteceu o gol. Tá de parabéns. Pena que não deu a vitória hoje, né? É o futebol, né? O futebol é isso daí. Nem sempre ganha, né? Mas agora é descansar, que sábado tem um jogo duro aí contra o Rio Claro. E vamos em busca da vitória e em busca da classificação o mais rápido possível. A gente sabia que é um jogo difícil, um jogo muito truncado, né? De muita briga. O juiz ajudou para isso, né? O juiz, ele complicou um pouco? Complicou. O Comercial teve um jogador expulso. Ele poderia ter mais 2, 3 jogadores expulsos, porque eles vieram com essa proposta para bater, catimbando o jogo, fizeram muitas faltas. Enfim, ele não conseguiu controlar, né? Não conseguiu controlar e ele não foi justo nas tomadas de decisão dele. Utilizou 2 pesos diferentes para tomar, mas não estou colocando a responsabilidade dele, eu estou comentando a atuação dele. A minha equipe foi bem, a minha equipe controlou o jogo, teve as melhores chances e o resultado mais justo seria a vitória, com certeza. Ok, como é que você vê a continuidade agora, o próximo objetivo? Eu gostei mais uma vez da postura da equipe, obviamente que a gente precisa evoluir, precisamos criar mais alternativas, mas eu vejo a equipe crescendo, amadurecendo, evoluindo e com 2 compromissos difíceis, agora fora de casa contra o Rio Claro e depois voltando aqui contra a Ferroviária, mas confiante na sequência da competição, confiante na sequência do trabalho, confiante nos atletas novos que estão chegando e estão assimilando, confiante no grupo que já tem um grupo maduro, né, que tem uma sequência de trabalho e que a gente vai continuar, a gente foi competitivo hoje e a gente vai continuar sendo no decorrer da competição. Legal, boa sorte na continuidade. Valeu, obrigado mais uma vez, muito bom falar com vocês aí. Olá, Cleison, aqui é a TVS São Carlos, sinta-se em casa, né? Como é que foi aqui o jogo, aqui no Luizão de novo, a torcida lembrando de você, como é que foi? Muito feliz, né? Sinta-se em casa mesmo, né? É um lugar que eu tenho muitos amigos, gosto bastante da cidade de São Carlos, o povo são-carlense me acolheu muito bem, então um jogo difícil, valeu pelo ponto, né? E rever os amigos. Tá. Mas você jogou para ganhar, né? Sem dúvida, né? Eu tenho 2 filhos, né? O pessoal come bastante lá em casa, eu preciso dar o meu melhor aqui dentro. Legal. E como é que você está achando aí no grupo? Quais os 4 que classificam? Comercial está dentro, São Carlos está dentro? A gente está buscando essa classificação. São Carlos é uma equipe que já vem de muito tempo junto, né? É um time difícil, tem sua proposta de jogo de bastante toque de bola. Vamos ver se a gente consegue manter esse nível, né, de concentração para buscar a classificação. Se o São Carlos continuar de 6, com certeza deve classificar também. Bom, depois da partida de ontem, o São Carlos caiu para o 3º lugar com 8 pontos, ao lado do Comercial e Ferroviária. A Águia enfrenta o líder Rio Claro com 10 pontos neste sábado, fora de casa, a partir das 6h30 da tarde. O Senac está com inscrições abertas para 7 cursos que começam em agosto. São cursos técnicos nas áreas de gastronomia e nutrição, comunicação e artes, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, arquitetura e urbanismo e beleza e estética. A duração vai de 1 a 2 anos e meio. Os interessados devem procurar o Senac, a Rua Episcopal número 700, no centro, ou pela internet. Vamos aos empregos em oferta na Casa do Trabalhador São Carlense. Confira.
A Casa do Trabalhador fica na Avenida São Carlos, 1800. Telefone 3376-2647. O INSS começa a apertar o cerco de beneficiários que recebem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez há mais de 2 anos. Todos os segurados deverão ser chamados às agências da Previdência para uma nova avaliação da perícia médica do órgão. Quem for examinado e não comprovar incapacidade para o trabalho terá o benefício suspenso. Agora, é preciso dizer que muitos segurados deixaram de fazer a perícia no tempo certo em função da greve dos peritos do INSS. No ano passado, eles paralisaram as atividades por 165 dias e, segundo o próprio INSS, 1.800.000 perícias deixaram de ser feitas no período. Com o agravamento da crise, desemprego e inflação alta, aumenta o endividamento de aposentados e pensionistas do INSS. Os números são recordes. Os empréstimos consignados estão na casa dos 94 bilhões e 900 milhões de reais, aumento de 9,4% nos 6 primeiros meses do ano. Em 12 meses, o saldo devedor dos aposentados e pensionistas cresceu 12,4%, enquanto que, na média, as operações total de crédito a pessoas físicas avançaram 4,6% no mesmo período, indo para 1 trilhão e 530 bilhões de reais. Toda quinta-feira, aqui no Jornal São Carlos, o nosso quadro Viva Bem, Viva Melhor. São dicas de especialistas de diferentes áreas para sua melhor qualidade de vida. Hoje, o assunto é sobre perigo das quedas entre os idosos. A nossa convidada é uma gerontóloga que nos traz alguns esclarecimentos importantes. Veja. Olá pessoal, hoje nós vamos falar a respeito da ocorrência de quedas durante a fase do envelhecimento. É importante a gente ressaltar que cair não é normal para o idoso. Então, quando a gente identifica que o idoso tem chance de cair, é importante que tanto o idoso quanto a família saibam identificar isso e evitar para que isso ocorra, porque as causas após a queda podem inclusive levar à morte. Então, o idoso e a família precisam entender que a gente tem fatores relacionados ao indivíduo e ao ambiente que a gente pode estar auxiliando para evitar a queda. No ambiente, é importante a gente adequar a casa do idoso, porque é o local mais comum que acontece as quedas. Então, por exemplo, as barras de apoio no banheiro, o tapete antiderrapante no box, a elevação do vaso sanitário para facilitar o uso para o idoso, a iluminação da casa em todos os ambientes, principalmente durante a noite, e a fita antiderrapante nas escadas. São algumas medidas fáceis e que a gente pode ajudar com que o idoso não tenha um risco de cair dentro de casa. Para aquelas casas em que tem animais domésticos e crianças, é importante que a gente tome cuidado com o animal doméstico para ele não provocar a queda do idoso no meio do caminho e com brinquedos também no meio do caminho. Então, todo o caminho na casa que o idoso usa para sua mobilidade precisa estar livre. É importante também que a gente entenda que tem alguns fatores relacionados ao sujeito que já nos indicam se esse idoso tem chance de cair. Por exemplo, se o seu pai, se o seu avô, ou se você idoso sente dificuldade de levantar da cadeira e precisa de 1, 2, 3 tentativas para levantar, é um indicativo de que a força muscular e a coordenação não estão adequados. E isso pode já ser um fator de alerta para que você busque um tratamento para que isso não piore essa fraqueza muscular e te leve a quedas. É importante também a gente ressaltar que existem algumas deficiências que podem se acentuar com o envelhecimento, que podem ocasionar quedas, como uma deficiência auditiva, como uma deficiência visual, porque a gente usa esses sistemas da visão e da audição para a gente ter um equilíbrio bom. Além disso, com o processo de envelhecimento, a atenção e a memória ficam prejudicadas. Então, um jovem que anda na rua e lê uma placa consegue processar essas informações de caminhar
e de ler uma placa de uma forma muito rápida. E no processo de envelhecimento, a pessoa idosa vai processar essa informação, mas de uma maneira mais lenta. Então, é preciso a gente se atentar a fatores de memória e atenção que estejam prejudicados. Então, esse treino é possível com o processo de envelhecimento e ele evita que o idoso tenha risco de cair. Então, como que a gente faz isso? Primeiramente, a gente pode fazer dentro de casa, se atentando à leitura e ao que você está lendo, se atentando ao programa de televisão que você está assistindo e relatando depois. Mas também existem profissionais qualificados no sistema de saúde para fornecer esse treino junto com atenção e memória e com exercício de coordenação. Se a gente for acompanhado durante o processo de envelhecimento, a gente vai conseguir envelhecer com qualidade e sem risco de cair, ter uma fratura ou um trauma maior que prejudica a nossa qualidade de vida. Então é assim, vamos nos exercitar, vamos nos prevenir e adequar o ambiente da nossa casa para que o idoso e os nossos familiares não tenham risco de cair. Até a próxima! Acompanhe sempre o nosso quadro Viva Bem, Viva Melhor aqui pela TV Educativa. A semana que vem tem mais. Por hoje é só. O Jornal São Carlos de hoje fica por aqui. Produção TV Educativa, canal 48 em sinal aberto e 12 pela net. Obrigado a você, tenha uma ótima sexta-feira.